Graça e paz, amados. Mais uma vez, né? Olha, eu quero dizer para todos que estão nos ouvindo e também você que nos assiste pelo canal, que eu tinha muita vontade de pregar sobre esse tema que vou pregar hoje à noite, que é a próxima ou a futura geração. Quando eu li o Salmo 78, isso me chamou a atenção, porque claramente, escute isso, claramente você encontra aqui a ideia de uma geração passada, de uma geração presente e uma geração futura, ok? E eu convido você, inclusive que está em casa, no canal, que abra comigo o Salmo 78 e nós vamos ler de 1 em diante. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. E que ouvimos e aprendemos, e que nos contaram nossos pais, ok? Que nos contaram nossos pais, geração passada. Não encobriremos a seus filhos, contaremos a vindoura geração, ou seja, a geração seguinte, os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Está falando da geração futura. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, geração passada, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais, geração passada, viu, queridos, que os transmitissem a seus filhos, geração futura, a fim de que a nova geração, diga comigo, a geração futura, os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, geração futura, para que passassem, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, geração passada e futura aqui misturado, mas lhe observassem os mandamentos, geração presente, e que não fosse como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração passada, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus, geração passada. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, geração passada. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostrara, geração passada. Prodígios fez na presença de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoan. Que Deus nos abençoe. Amém? Então, quando nós lemos esse texto aqui de Salmo 78, você percebe a ideia das gerações. Uma geração falando de uma passada e uma geração falando de uma futura. Então, nós temos aqui a ideia de uma geração que passou, nós temos a ideia de uma geração presente, que é essa que fala, né? Essa que fala tanto em relação à passada, como em relação à futura. A geração presente, ela tem uma geração atrás dela e tem uma na frente dela. Ok? Então, eu quero falar hoje da geração futura. Mas para falar da geração futura, partindo da geração presente, nós temos que correr lá atrás.
Deixa eu ler algo que eu escrevi aqui, ó. A geração passada, a presente e a futura. O texto fala sobre isso. É verdade que a geração presente deve aprender com a geração passada, para não cometer os mesmos erros ou pecados que foram cometidos lá atrás. Ela deve procurar, a geração presente, ela deve procurar aperfeiçoar os bons padrões de vida e preocupar-se com a geração seguinte, para que a mesma esteja no futuro melhor preparada para enfrentar também o seu tempo ou o seu futuro, seja no aspecto econômico, familiar, educacional ou espiritual. Com Israel, pessoal, não foi assim. Muitas vezes, ao invés de melhorar, eles pioravam as coisas, sabia? Com relação a Israel. E eu vou chegar num momento aqui que, em um momento nós vamos falar que a tendência é que a geração futura ou próxima seja pior do que a anterior. Olha que coisa, irmãos. Mas vamos falar sobre isso. Então nós precisamos, como geração presente, aprender com a geração do passado. A geração presente tem que se preocupar com a que está no futuro. Nós temos que aprender com os erros da geração passada e estarmos nos preparando e nos preocupando com a geração que vem no futuro. É exatamente isso que eu quero falar hoje à noite. Certo? E seja nesses aspectos que eu falei aqui, entendeu? Seja no aspecto familiar, educacional, econômico ou espiritual. E com Israel, com a nação de Israel, meu irmão, nós estamos estudando o Velho Testamento, né? Você vê o tanto de desgraça, de problemas que eles tiveram, porque eles não foram obedientes e não foram ficando melhores na obediência a Deus ao passar do tempo. Pelo contrário, foram piorando. E eu quero apresentar para os irmãos agora, nós já fizemos a introdução, né? Então pode passar. Vamos ver o dever de cada um. Pronto. A geração passada, que eu quero destacar, porque o meu alvo não é exatamente isso aqui. O meu alvo nesta noite é a geração futura. Ok? Temos que falar da passada e da presente. Mas o meu alvo nessa noite é a geração futura. A próxima geração. A geração passada, falando sobre ela, nós podemos fazer algumas perguntas. Escutem bem para as perguntas. O que a geração passada nos deixou de bom ou de legado? Você sabe o que é legado, não sabe? O que é um legado? O legado de uma pessoa. É tudo aquilo, a sua história, o seu sucesso, a sua educação. O legado pode ser entendido como livros que alguém deixou escrito, conhecimento, produção científica. Por exemplo, um grande cientista que fez uma descoberta, ele morre, mas deixa um legado para a humanidade. Um governante que governa um país, ele pode até deixar de governar, mas ele deixa um legado para aquele país, um governador num estado, um prefeito numa cidade. Então, o legado de um pai, por exemplo, que deixa uma boa educação para os filhos, uma mãe que deixa um grande exemplo para os filhos, um pai que educa bem os seus filhos, ele deixa um grande legado nesse mundo. Não estou falando de riqueza, não estou falando de dinheiro, não estou falando de coisas materiais assim. Então, vamos tentar responder a seguinte pergunta. O que aqui, falando de nós aqui, o que a geração antes de nós nos deixou? Eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas eu quero que você
pense comigo, de uma outra forma, ver se fica mais claro. O que é que as pessoas que viveram antes de nós, e eu tenho que explicar que eu estou falando de igreja, o que os crentes antes de nós nos deixaram de legado? Você tem ideia como eram os crentes antes de você? Você tem ideia de como era a igreja antes de você existir? Como eram os primeiros cristãos? Ou os cristãos antes de você? Irmãos, estava comentando com minha esposa, nós conhecemos muitas histórias de missionários, como foi que o evangelho chegou no Brasil. Hoje, eu estava com os irmãos na minha casa, hoje, meio-dia, e nós estávamos falando, não é, que o trabalho dos missionários, como foi difícil. Os crentes, eles tinham mais dificuldade. As igrejas mais distantes, as coisas eram muito mais difíceis, e eles eram bons crentes e dedicados à obra de Deus. Você sabe como foi que o evangelho chegou em nosso país? Você conhece um pouco da história da evangelização do Piauí, por exemplo? Ah, meus queridos, é necessário que a gente saiba como era a geração de crentes de 30, 40 anos atrás, aqui no nosso estado. As dificuldades, 50 anos atrás. Vamos tentar responder uma outra pergunta. Era uma geração que levava mais a sério a palavra de Deus, enfrentou mais dificuldades, se vestia melhor, lia mais a Bíblia, orava mais, trabalhava mais para o reino. A pergunta é: o que estamos fazendo com os bons exemplos que ela nos deixou? Porque, irmãos, a gente ouve histórias impressionantes. Olha uma outra pergunta: quais foram os seus erros? Quais foram os erros que a geração passada, eu estou falando no singular, mas a gente pode entender no plural, né? As gerações passadas. Quais foram os seus erros? E olha aqui, ó. Talvez o maior erro foi não se preocupar o tanto quanto era necessário com a próxima geração. Sabia? Estou vivendo o meu tempo, estou nem aí para o futuro. Não é correto esse pensamento. Uma pergunta também, outra pergunta: temos aprendido com os seus erros e acertos? Será que nós temos aprendido? A verdade é que muitas vezes repetimos os mesmos erros da geração anterior, ou por negligência ou por falta de conhecimento. Isso serve para todos os sentidos, irmãos. Por isso que a sociedade ela vai se aperfeiçoando. Os carros vão se aperfeiçoando. As roupas vão se aperfeiçoando. As máquinas vão se aperfeiçoando. E é com os erros do passado que a pessoa aprende, vai se aperfeiçoando naquele mecanismo e produzindo um melhor. Mas muitas vezes o ser humano fica pior. Repete os mesmos erros e até piores. Porque nós temos aqui, cada dia, estarmos melhor perante Deus. Mas Ele vai regredindo espiritualmente. Isso, meus irmãos, é a geração passada. Precisamos aprender com eles. Precisamos olhar para o passado. Precisamos conhecer a história do passado. A história das gerações passadas, da geração passada, para não sermos negligentes, aprender com os seus erros
e nós sermos melhores e aprender também com os seus acertos e copiar o que é bom. Irmãos, agora, para a gente ganhar tempo, onde eu quero chegar é no ponto 3, né? Vamos para o ponto 2, que é a geração presente. Eu coloquei aqui algumas perguntas importantes para a geração presente. Tente raciocinar comigo. A geração presente. Perguntas que a nossa geração precisa responder. Tantã, bora ver se você me ajuda a responder. Que tipo de geração nós somos? Somos um bom exemplo para as futuras gerações? Como igreja, estou falando como igreja. Não estou falando na área empresarial. Não estou falando na área governamental. Não estou falando o aspecto econômico em si. Estou falando espiritual. Que tipo de geração nós somos? Somos um bom exemplo? Olha aí uma pergunta bem clara. Como será a igreja no futuro, pegando a base dessa igreja hoje? Como será a igreja no futuro? Já parou para pensar nisso? Como será a igreja amanhã? Se ela se espelhar em nós. Temos transmitido ou repassado à geração presente o que a passada nos deixou de bom? Será que estamos, no mínimo, fazendo isso? Ou seja, ensinando. Aqui, ensinando isso aqui. Transmitindo o que é nosso dever hoje. Irmãos, há muitas histórias de famílias que mantêm tradições. E entre esse povo que é um exemplo perfeito são os judeus. Eles guardam as tradições milenares. Tradições de 1000 anos atrás, 5000 anos atrás, eles cumprem. Eles obedecem. Tradições, costumes antes de Cristo, eles observam. Não importa onde eles estejam, em qualquer lugar do mundo. Irmãos, nós temos um exemplo na Bíblia que foram os recabitas. Vocês lembram dos recabitas? Os recabitas, eles guardavam a orientação de Recabe, que foi o antepassado deles, e eles não bebiam vinho, eles não bebiam bebida forte, e eles também não construíam casas, porque o velho tinha dito para eles não fazerem isso. E eles foram passando de geração em geração, irmãos, obedecendo a palavra de um homem no passado. Eles foram fiéis. Sabe, queridos, muitas vezes nós somos relaxados. Nós dizemos assim, estou nem aí. E não é certo. Nós temos que ter uma preocupação. O pai tem que ter uma preocupação com o filho, com a filha. Olha, os pais têm que se preocupar muito em que aquele menino, aquela menina aprenda bons costumes para que seja firme. Aprenda desde criança, como diz Provérbios, para que quando envelhecer, não se desvie deles. E muitas vezes os pais são negligentes, não ensinam de forma tão concreta para os filhos os bons costumes, né? Nem se preocupam. Olha uma outra pergunta. Estamos preocupados com a próxima geração? O que ela pode esperar de nós? Estamos deixando um bom exemplo de vida cristã para a próxima geração? Será que a próxima geração será igual, pior ou melhor do que a nossa? Se depender de nós, como ela será? Já pensou nisso? Irmãos, amanhã o pastor Isaías não vai estar mais aqui. Amanhã você também não vai mais estar aqui. Quem vai sentar aqui? Que tipo de crentes nós teremos aqui amanhã, no seu lugar? Você já pensou nisso? Você já pensou nisso? Possivelmente quem vai sentar aqui são os nossos filhos ou os nossos netos. E se a gente não der a eles um bom exemplo?
Você já parou para pensar como é que vai ser o seu filho amanhã? Será que amanhã o seu filho vai estar cheio do Espírito Santo? Será que amanhã você pode imaginar o seu filho cheio da unção do Espírito Santo, sendo profundamente usado e tocado por Deus? Ou se depender de você hoje, ele vai ser um crente fraco, carnal, um crente que não vai conhecer a Bíblia, que não conhece a palavra de Deus, um crente imaturo, um crente que não tem maturidade para nada, uma pessoa frágil na fé, uma pessoa inconstante, uma pessoa doente. Meus irmãos, nós temos que nos preocupar com isso, irmãos. Que tipo de cristianismo estamos vivendo e deixaremos para a futura geração? Olha, eu fiz essas perguntas só para a gente raciocinar, correto? Nenhuma delas eu copiei resposta aqui. Estou falando das perguntas. Mas agora, nós vamos chegar. Essas perguntas foi só para a gente, botar o cérebro para funcionar. Mas agora eu quero chegar na terceira, que no caso é a futura. Então, como eu já falei alguma coisa, baseado na passada, na presente, em relação ao futuro, agora nós vamos falar especificamente com relação à geração futura. Que aqui é onde está o X da questão. Passado já passou. Agora nós estamos no presente. E se a gente não se preocupar com a geração futura, nós estamos assassinando a próxima geração. Você entendeu o que eu quis dizer? Se o Isaías Torres, como crente, como pastor, não se preocupar com a geração futura, nós estamos cometendo um grave erro com os que virão depois de nós. E quem tem filhos pequenos aqui, ou até mesmo mocinha, rapaz, se você não cuidar bem, você está cometendo um grande erro com o seu filho, com a sua filha, com os seus filhos e com a obra de Deus. Se a gente não tiver uma preocupação santa, se a gente não tiver um cuidado agora, nós podemos estar cometendo um grande erro contra eles no futuro. Nós não vamos estar mais aqui, mas estaremos cometendo um grande erro. Bora lá? Olha aí, perguntas sobre a geração futura. Como será a próxima geração depois de nós? É algo muito preocupante. Pelas experiências, ou pela experiência, a geração seguinte, na prática, tem sido pior do que a anterior. Ou seja, eu não sou a favor de um cidadão que disse que nós somos a pior geração de crentes que já teve em todos os tempos. Tem uma pessoa que falou que nós somos a pior geração de crentes desde a era dos apóstolos. Eu não concordo. Mas de que tem muito crente frio, tem. Nós estamos num tempo, meus irmãos, que os pastores não podem reclamar nem desse tantinho para uma ovelha na igreja, que ele logo sai da igreja e vai para outra igreja. Nós estamos vivendo numa época em que o pastor tem que pisar em ovo na igreja, porque se falar determinada coisa e o crente se sentir ofendido, ele deixa a igreja e vai para uma que passa a mão na cabeça dele. Sabia? Até porque muitas vezes numa cidade tem muitos ministérios e muitas vezes não se prega o que deveria se pregar. Sabe por quê? Porque quer ver a igreja cheia. Temos que falar com cuidado, porque eu não quero perder o membro, eu não quero perder. Não, não é assim, irmãos, que funciona. A pergunta é essa, ou melhor, a realidade é essa. A experiência mostra que a geração que vem depois geralmente é pior do que a anterior. Hoje poucas pessoas leem a Bíblia, não é?
Hoje poucas pessoas gostam de reuniões de oração, não é? Pois é, como será no futuro? Se hoje já são poucos que gostam de oração. Meu Deus. Hoje eu falei para um jovem aqui na igreja: traga a sua Bíblia para a igreja. Ande com a sua Bíblia. Irmãos, nós vamos ter uma geração futura, se não tiver cuidado, que não vai conhecer a Bíblia. Não vai conhecer a Bíblia em papel. Você pode ter certeza. E meus irmãos, olha, pode ter certeza que não há nada melhor do que você manusear a Bíblia como ela é aqui, ó. Não tem nada melhor. Tem gente que não pega na Bíblia assim, não é? Imagine quando essa imagem da Bíblia não existe mais na mente de muitas pessoas. Desse livro sagrado. Nós temos que ter cuidado. Podemos usá-la na forma digital, em nossos aparelhos eletrônicos, mas não podemos esquecer desse livro. Aqui, ó, essa forma tradicional, né? Muito bem. Perdendo os padrões, os bons padrões morais e negligenciando os ensinos verdadeiros do cristianismo. Nós somos também responsáveis pela futura geração. E aí vem o famoso slide que eu queria chegar nele. Olha aí, ó. Veja qual é o nosso dever com a próxima geração. Aqui eu termino a pregação. E quem ouve falar que eu estou terminando, não é? Pode imaginar que estou terminando. Agora que a mensagem vai começar. Estou brincando, pessoal. Olha aí, ó. Nós temos 6 pontos aí. Qual é o nosso dever para com a próxima geração? Número 1, ser uma igreja que ame, leia, conheça e obedeça realmente a Bíblia. Nosso dever hoje, irmãos. Se a gente quiser ter uma igreja futura que vai fazer isso aí, ó. Nós precisamos de uma igreja que ame a palavra de Deus. Ei, tem muitas pessoas que se dizem cristãs, crentes, que esse livro, quando chega em casa, coloca na estante de sua casa, ou numa gaveta. Irmãos, nós precisamos de crentes que conheçam a palavra, que obedeça realmente a Bíblia, e não seja conversa fiada. Irmãos, me dá uma tristeza, irmão. Não é porque eu sou um estudioso, teólogo, estudei, fiz seminário. Não, é porque eu conheço crente que nunca fez seminário e conhece a Bíblia tão bem, meus irmãos. Muitas vezes as pessoas até de pouca leitura, pessoas que têm pouco estudo, mas deslancha conhecimento bíblico, que é uma beleza, irmãos. Cita passagens da Bíblia, conhece, ensina, vive, pratica, ama a palavra de Deus. E nós temos muitos crentes que não conhecem quase nada da Bíblia, meu. O sangue de Jesus tem poder. Nós temos que dedicar tempo à leitura da Bíblia, irmãos, porque é ela que sustenta o nosso casamento, é ela que sustenta a nossa fé, é a palavra de Deus que é o alicerce da nossa fé. Sem Bíblia, meus irmãos, nós estamos ferrados. Sem Bíblia é fracasso certo. Tem que ter Bíblia, irmãos. Uma família tem que ser estruturada na palavra de Deus. Culto doméstico. Estou antecipando o negócio, né? Vamos embora lá. Número 2. Ficou letra pequena porque é grande, mas creio que todo mundo vai ler. Ter uma juventude preparada, espiritual e teologicamente, para enfrentar e dar uma resposta aos ataques que o cristianismo sofre dentro e fora das escolas e universidades do nosso país. Irmãos, olha, você que está me assistindo aí no canal, olha, a coisa está séria. A coisa está séria. Irmãos, levar um jovem hoje para a faculdade é quase a mesma coisa dele de esperar que ele se desvie do evangelho, sabia? Irmãos, boa parte, diga se eu estou mentindo, você jovem, que Deus vai colocar aí para assistir esse vídeo. Olha, meu irmão, minha irmã,
papai e mamãe, mande esse vídeo para o seu filho, peça para ele assistir, porque Deus está falando com ele agora. Olha, tem muitos pais que não prepararam os filhos, e na hora que mandaram os filhos para a faculdade, chegou lá, o filho se desviou, porque encontrou professores ateus. E você que já fez uma faculdade, sabe do que eu estou dizendo? Diga se eu estou mentindo. Irmãos, é terrível. Professores ateus vão com todo o gás para cima daqueles que são cristãos, brinca, ri da cara deles. Ah, você acredita em Deus? Você é muito quadrado. Você acredita em Bíblia? Você não tem juízo. E se o crente não tiver, meus irmãos, uma base? Irmãos, o que eu encontrei de professores ateus não foi brincadeira. Professores que chamavam Deus de mito, que Deus não existe, que Deus só existe na mente dos fracos, dos coitados, dos desinformados. E eu partia para cima deles com muita força também, e muitas vezes eu calava-os em plena sala de aula, na frente de todos. Agora, na prática, a gente vê jovens que se desviam aos montes na hora que chega na faculdade. Muitas vezes no ensino médio, porque não tem base, porque não tem uma vida com Deus, não tem uma vida de oração, e quando chega lá, recebe a primeira crítica, o assédio do pecado, o assédio do mundo, as críticas, se envergonham. Fico com vergonha até de dizer que são crentes, traindo Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados. Fico com vergonha de dizer que são crentes. E o mundo vai entrando nas suas mentes, enfraquecendo. Deixam de ir para a igreja, querem ficar em casa, rejeitam a igreja, esfria na fé, não oram mais, não leem a Bíblia. É muito triste, irmãos. Feliz aquele jovem que fez faculdade agora no nosso tempo e saiu crente, lavado e remido no sangue de Cristo. Porque muitos se desviam. E agora está demais. Porque agora há uma militância. Agora há um grupo que está mesmo de propósito para esfriar a fé dos jovens, jogar pesado. Vamos para o ponto 3. Deixar um padrão familiar e sexual que seja bíblico e que valoriza o casamento. Irmão, sabe o que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo um período de degradação moral. Hoje o conceito de família não é mais o que a Bíblia ensina. Hoje o padrão da vida sexual agora é a prostituição. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo tão difícil na moralidade, meus irmãos. A imoralidade está ganhando espaço, meus irmãos, uma proporção gigantesca. As pessoas aplaudindo. Irmãos, olha, a coisa está tão imunda que dá nojo, irmãos. A nudez, a imoralidade, a devassidão, a depravação. O casamento está ficando em descrédito. A família está sendo perturbada. Irmãos, o casamento não está sendo valorizado. Como a Bíblia mostra, irmãos. Estamos na era do divórcio. Hoje tudo é divórcio. Meus irmãos, que coisa. Precisamos de um padrão familiar. Irmão, vamos deixar, olha, vamos deixar para as futuras gerações um exemplo bom de casamento, irmãos. Marido é marido, esposa é esposa, não é? Irmãos, vamos deixar um exemplo lindo, lindo para as futuras gerações. Vamos deixar para a futura geração um exemplo lindo de família, irmãos. De pureza sexual. Pureza sexual, porque no mundo há uma degradação, meus irmãos, uma perversão mental. E precisamos valorizar o casamento. Bora lá, o tempo está quase no fim. 4.
ser uma igreja bíblica, fiel à sã doutrina e preparada para a volta de Cristo. Irmãos, meu Deus, hoje você pergunta para muitos cristãos: se Cristo voltasse hoje, ai meu Deus, fica nervoso. Nós temos que viver preparado, irmãos. Jesus disse que Ele volta no momento em que você não espera. A Bíblia diz também que devemos ser achados vestidos e não nus. Apocalipse 16:15 diz que Ele vem, e ai daquele que Ele achar despido, nu, porque será vista a sua nudez. A todo mundo será demonstrada a sua nudez. Meu Deus, Apocalipse 16:15. Precisamos de uma igreja que seja bíblica, irmãos. Não é uma igreja tradicional. Estou falando de uma igreja fiel à Bíblia. As heresias estão se multiplicando, as seitas estão se multiplicando. Nós precisamos ser fiel à palavra. A doutrina sã, não é? Preparada para a volta de Cristo. Se Cristo voltasse agora, como você ficaria? Ou melhor, como estaria a sua situação? A pergunta correta: como estaria a sua situação hoje diante de Deus? Se hoje você tivesse que ter um encontro com Jesus. 5. Ser uma igreja que ame os perdidos e que pregue o verdadeiro evangelho de Cristo, não um evangelho barato. Por que tem o evangelho barato, irmão? É aquele evangelho que venha como estás e fique como estás. Não. O evangelho diz para as pessoas o seguinte: venha como você está, mas mude. Aí, ó. Evangelho barato, sem conversão, sem cruz, sem mudança de vida e sem novo nascimento. Irmãos, olha, um pastor que só quer ver a igreja dele cheia e não quer saber como é que está a vida espiritual das pessoas, é um herege, é um falso profeta, é um falso pregador. Eu vou dizer novamente: um pregador que não quer saber como está o estado da vida espiritual de suas ovelhas, mas ele está satisfeito porque a igreja está cheia, ele não é um verdadeiro pregador do evangelho. Porque o verdadeiro pregador do evangelho quer saber como está a pessoa, se ela está bem com Deus. Nós estamos preparando as pessoas para entrar no céu, não é para entrar num curral, não é para entrar numa empresa, ou numa escola, ou numa casa aqui na terra. É para ir para o céu que nós estamos preparando a igreja. Então, meus irmãos, nós temos que pregar um evangelho que seja sadio. Um evangelho que mostre que as pessoas precisam mudar de vida. Evangelho sem cruz é falso. Tem que ter cruz. Um evangelho que não diz para as pessoas se arrependerem, se converterem, é falso. Um evangelho tem que ter mudança de vida, um novo nascimento. E por último, está aí o ponto 6. Deixar um padrão de vida cristã que inclua olha aí, uma vida de santidade como algo normal. Sabe o que está virando hoje? Vixe, tu quer ser santo mais do que os outros? Meu Deus, meu Deus. Não é normal a gente beber água, pessoal? Almoçar e jantar? Isso é mais normal. Crente é sinônimo de vida, de santidade. Por isso que nós deixamos o mundo. Jesus disse: vós não sois desse mundo, por isso o mundo vos odeia, porque vocês não são desse mundo, como eu também não sou, disse Jesus em João 17. Por isso o mundo vos odeia, porque vocês não são do mundo. Nós não somos desse mundo. O mundo não é um lugar para nós. Nós estamos aqui de passagem. Culto doméstico e devocional com Deus. Irmãos, tem casa que a Bíblia é esquecida, como eu falei, irmão. Meu Deus do céu. Irmãos, lá em casa todo dia eu faço culto doméstico, irmãos. Todo dia. Eu leio a Bíblia com meus filhos e minha esposa. E oro. E comento. Todo dia. E é tão lindo. E devocional com Deus.
Olha, não esteja ocupado ao ponto de não ter tempo para Deus. Pelo amor de Deus, não faça isso. Tem que ter tempo para Deus. Tem que ter tempo para Deus. Devocional. É você e Deus no seu quarto. Nós chamamos isso de TSD, tempo sozinho com Deus. Letra C, boa dedicação ao reino ou à obra de Deus. Irmãos, hoje as pessoas estão tão materialistas que elas estão deixando as coisas de Deus para depois, não se envolve com o evangelismo, não se envolve mais com as coisas da igreja, não querem mais ter tempo para as coisas de Deus, estão sempre preocupadas com o materialismo, é curso não sei de quê, é curso não sei de quê, é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, salão, é não sei o quê, oficina, é tanta coisa, irmãos, viagens, e esquece do reino de Deus. E letra D, vida de oração e cheia do Espírito Santo. Eu posso ouvir um amém? Olha, sem oração o crente não vive, irmãos. Tem uma frase que diz assim, que oração é como oxigênio. Sem ele, você morre. Oração é como oxigênio. Sem ele, já era, né? Que Deus nos abençoe. E aí tem uma conclusão. Olha aí a conclusão. Leve a sério o que está escrito em Apocalipse 3, 10 a 12. Tá bom? Eu quero que você leia aí em casa, porque só uma igreja que está preocupada com o futuro, com a próxima geração, vai viver o que está em Apocalipse 3, versículo 10 a 12. Amém? Que Deus nos abençoe. Se inscreva no canal e mande essa mensagem para um crente, para um amigo. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe. Amém?